Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão, nesta quinta-feira, feriadão de Corpus Christi, um clima super agradável em Rio Branco, como previsto aí pelos portais de meteorologia, temperatura bastante fria na capital acreana. Chegou de verdade a friagem, temperatura oscilando entre 17 e 18 graus durante o dia, um pouquinho mais frio agora à noite. Um prazer estar com vocês aí de casa, sempre ligados na programação da TV Gazeta, da Rede Record em todo o estado. Quero começar o programa falando desta linha completa de veículos, que é a linha da Kia Motors. Dê uma passadinha lá na Auto Acre, olha, neste sábado aí, sexta-feira e sábado, dê uma passadinha na Auto Acre, conheça esta linha completa com veículos maravilhosos, com 5 anos de garantia, carros belíssimos, com design alemão de Peter Schreier, o papa do design hoje no mundo. Carros como o Sportage que está aí no seu vídeo, o Kia Picanto, carros completos como o Kia Soul, carro design, tem a Mojave com preço especial. Gente, Auto Acre tem tudo para você sair com o seu Kia 0 km e taxas a partir de 0,99. E para o cliente Banco do Brasil tem taxa a partir de 0,77 para financiar em 36 vezes. Até o deputado Ciba Machado disse que vai trocar aquele fusquinha que ele tem por um Kia novo. Boa noite, deputado. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tá bom. Com essas... Aliás, muito isso tem a ver com a presidente Dilma, que está fazendo... A presidente só ia ganhar um pouco mais no meu, digamos assim, no meu placar, que tenho realmente ficado surpreso com as medidas austeras da presidente no combate aos juros altos, no incentivo à produção, ao setor industrial. O presidente tem buscado que o país cresça de forma sustentável e tem atacado esse problema dos altos juros que sempre marcaram a economia brasileira. Agora, se ela reduzisse o IPI dos carros importados, voltasse ao mesmo patamar, será que o Ciba, conversando ali com a presidente, deputado Ciba, o senhor que é muito querido dela, não dava para ela tirar o IPI aí dos carros para Auto Acre vender um pouquinho mais, não? Quem sabe? É possível. Deputado, falando nesse assunto, como é que o senhor avalia esse ataque da presidente Dilma? Baixou já a taxa Selic para um patamar histórico. Histórico, é. Patamar histórico. Já fala em redução de tributos federais, Isso. Cortando na carne aqui para que os governadores também reduzam um pouquinho as alíquotas estaduais. Como é que o senhor vê todo esse clima criado pela presidente no que se refere ao ataque às taxas de juros no país? Bom, Alan, nós temos, por justa reclamação, a sociedade brasileira reclama, paga muito caro, o empregado paga, o empresário paga, a pessoa, o cidadão, o consumidor todo mundo paga demais. É de 35% a 54%, dependendo do produto. Então, chega um ponto que é preciso tomar esse cuidado. Mas o Brasil não tinha governabilidade sobre isso. Então, por quê? Porque a taxa de juros era muito alta. Como agora entrou numa série histórica de queda, e essa queda deve ir até 2015, pelo que está anunciado, e são quedas que nunca aconteceu na história do país, então tudo indica que nós podemos chegar em 2014, segundo a presidenta falou, em 2% no máximo de taxa de juros. Então isso abre um ambiente para poder reduzir tributo, reduzir uma série de outras coisas. Então o custo do Brasil deverá cair sim até 2014 a números que a gente nunca imaginou antes. Então, o senhor falou a palavra certa, custo Brasil, por exemplo, para que empresas se estabeleçam, indústrias, a empresa já começa a iniciar os seus trabalhos devendo bastante, porque só para abrir empresa já é caro nesse país. É muito caro abrir e pior ainda quando é para encerrar uma empresa. É muito difícil. No que se refere aos tributos federais, o que a presidente Dilma deve apresentar como proposta de redução, deputado? Bom, o passo que ela já tem anunciado é que nos novos contratos das empresas de energia hidroelétrica, nós temos mais ou menos 35% da energia de hidrelétrica do Brasil que vai encerrar os contratos em 2014. Então, o que foi falado lá ainda, digamos assim, mais internamente, é que a intenção da presidenta é só renovar esses contratos se essas empresas quiserem negociar a redução do preço da energia elétrica. Opa, isso é importante para você de casa entender. Quem produz, quem constrói as usinas hidrelétricas e acaba produzindo essa energia são as 4 grandes, se eu não me engano, Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte. Isso. Vamos citar essas daí. Do sistema Eletrobras. Do sistema Eletrobras. E acabam vendendo, né, essa energia muito cara, tendo um lucro exorbitante. A presidente Dilma quer acabar com isso. Quer reduzir isso, agora ela precisa também dar uma baixada nos impostos da energia. Então há uma possibilidade de o empresário perder um pouquinho,
o governo federal tirar um pedaço dos impostos e a conversa seria também com os governadores, para que os governadores reduzam um pouquinho do ICMS que eles recebem. Então, se as três partes concordarem, renova esses contratos e a energia no Brasil começa também a um período de queda de preço. Isso a partir de 2014? 2014, exatamente. Que notícia alvissareira. Porque os contratos não podem ser quebrados antes, Alan, não tem jeito. Se quebrar... E são contratos de 20, 30 anos? No Brasil varia até 30, vai até 60 anos. Dependendo. Então é uma notícia alvissareira. E no caso da reforma tributária, deputado, se fala tanto que o Brasil precisa ter um presidente com a firmeza e também um Congresso com a decisão de realizar essa reforma. Você acha que o momento político da presidente Dilma é propício para realizar essa reforma? Os estudos que eu particularmente acompanhei durante um bom tempo é que se possa ter apenas um imposto para o município, um imposto para os estados e um imposto federal. Seriam 3 impostos para empresas e pessoas físicas. Porém, nos moldes, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, onde tem o IVA, o Imposto do Valor exatamente, Agregado. Até foi isso que a gente estudou muito sobre este assunto. O problema é que, na hora de baixar, tem que ter perda. E quem está recebendo hoje não quer perder. Então, os municípios alegam que já recebem muito pouco desta questão do chamado Pacto Federativo. Aí tem a questão do pacto. Precisa mexer nessa situação em relação aos municípios. E os estados também um pouco. Então, se a União quiser ceder um pouco mais, descentralizar a receita, eu acredito que está dado o passo e até 2015, 2016 por aí, a gente deve estar apontando um novo patamar da tributação no país. Fala-se que quando se reduz impostos, você estimula a produção, a formalização de empregos, a instalação de indústrias, e isso se reverte em quê? Em geração de emprego e renda, você se reveste a perda no imposto em benefícios para a sociedade. Tem ganho na economia. Na economia. Né? Na economia. É um ciclo virtuoso. O senhor acha que a presidente Dilma está focando exatamente isso? E é preciso que também os governadores e prefeitos vejam dessa maneira? O estudo que a CNI apresentou, dizendo, olha, se reduz a tributação, este patamar de pessoas aqui que hoje não pagam imposto, vão contribuir. Então, um número maior, você diminui o volume da alíquota, mas amplia na base de arrecadação. Ou seja, no final, se você estava arrecadando 10, vai continuar arrecadando 10 ou quem sabe até mais. Pouco parecido com o que foi feito com a Previdência. A Previdência foi tirada agora o imposto, como a chamada, vai para o faturamento. Porque quando você vai para a folha de pagamento, a maioria das empresas tem como seu principal custo a folha de pagamento. E só as grandes empresas que a folha de pagamento é menor em relação ao faturamento. Então, o governo resolveu, então, tirar da folha e botar no faturamento. Só isso vai dar um ar de respirar melhor. Vai oxigenar. Vai oxigenar, essa é a palavra. Perfeito. Exatamente. Deputado, a gente está aí às prévias da decisão também sobre a distribuição dos royalties do pré-sal. Até o final, até dezembro de 2012, o Congresso tem que decidir essa questão do Pacto Federativo. E aí, dá para fazer uma melhor distribuição da arrecadação deste país, melhorando a arrecadação dos municípios, dando um pouco mais de dinheiro também para os estados. Isso a União vai ter que perder um pouco, como o senhor falou, mas vislumbrando essa distribuição equitativa dos royalties do pré-sal, ou seja, uma coisa juntando com a outra, daria a receita correta? Eu acho que sim. Acho que sim, Alan. Agora, nós estamos com o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, que não aceita mexer naquilo que já foi licitado. E já tem uma receita de quase 14 bilhões desde o ano passado. Aliás, já teve desde 2010 receita do pré-sal. E ainda tem mais. Nos lotes das empresas que tinham poços de petróleo no chamado pós-sal e não sabia que tinha no pré-sal mais embaixo, este pré-sal vai vir nas mesmas condições da exploração do que está aqui em cima. Ou seja, não tem custo nenhum mais para ela e os outros estados não vão receber absolutamente mais nada. Então, o que nós estamos tentando convencer o relator e o governo é que a gente faça uma partilha integral. Por quê? Porque é uma riqueza, Alan, que está a 300 quilômetros dentro do mar, não está debaixo do solo do estado, do município fulano de tal. É na plataforma continental. É na plataforma, Então, da União, são águas da União. É da União, são riqueza do país, do povo brasileiro. Então, o relator está com a cabeça aberta para isso. O senhor concorda com o deputado Márcio Bittar, que diz exatamente isso? Olha, os royalties do pré-sal pertencem à União e ela deve fazer essa distribuição mais equitativa possível. Até porque quando se cobra aqui na Amazônia
se tem uma área de reserva legal de 80%, não nos é repassado nada para se manter essa floresta em pé. A distribuição equitativa do pré-sal seria também uma forma de valorizar a manutenção da floresta amazônica de pé. O senhor concorda com essa tese do deputado? Com uma condição, é preciso tomar cuidado também no uso do dinheiro. Nós temos essa experiência da Venezuela que não é boa para ninguém. A Venezuela, nos anos 50, descobriu que tinha petróleo e não fez um uso adequado desta riqueza. Hoje, se visita a Venezuela, você tem um núcleo de riqueza num ponto e uma favela, uma enorme favela do outro lado. Então, despesas correntes, se for para colocar nas despesas correntes do município e dos estados, isso é um erro muito grande. Agora, se a gente puder aplicar, que é a nossa bandeira de luta, é colocar 50% de todas as receitas do pré-sal, não importa o que vá para o município, para os estados ou para a União. Ponha na educação, na ciência e na tecnologia. Que é isso que vai dar a resposta, se um dia o petróleo acabar, para que qualquer comunidade possa despertar melhor a intelectualidade, a capacidade profissional, a capacidade de pesquisa para gerar, inclusive, novas riquezas. Então, num patamar como esse, então, eu vou concordar. E é o que nós estamos fazendo hoje, trabalhando para que a gente chegue a esse entendimento. Vou dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o deputado federal Cibá Machado, que nos fala de outros temas da política local. Por exemplo, o que o deputado Cibá Machado achou dessa campanha do presidente da OAB Acre, Florindo Poeste, de boicotar as compras em Cobija, na Bolívia, que está aqui bombando nas redes sociais. Outra coisa, Cibá vai falar na Rio+20, minha gente, sobre experiências exitosas na área de reforma agrária para as populações tradicionais da Amazônia. É daqui a pouco, logo após o intervalo, que a gente volta para falar desses e de outros temas. Até já!